Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, ou pelo canal 87, ou 587 agora da Sky, também pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, participam conosco, veem os nossos programas, são muito bem-vindos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando em Momento da Doutrina sobre o assunto que nós falamos no último programa, que é sobre a igreja como corpo, mas depois da nossa vinheta. No último programa nós estávamos abordando, e eu disse naquela oportunidade, falando ainda sobre o corpo, que um dos assuntos mais importantes dentro de toda essa doutrina é entender que esse assunto, como é um ponto doutrinário, igreja como corpo de Cristo, ela tem uma série de elementos dentro dessa doutrina. E nós falamos no último programa da importância de entender isso. Mas por que nós falamos elementos? Porque existem muitos fatores. E lá nós dissemos que o corpo, você quando olha o corpo, ele tem um segredo, né? Como diz assim, o corpo é o invólucro de até uma expressão até que mais figurada, né? Do sangue, porque dentro desse corpo há um sangue que circula, porque se esse sangue não circulasse, não havia condição nenhuma de ter vida. Um corpo com sangue sem circular é um corpo morto. E nós falamos também naquela oportunidade que nesse corpo vivo, a operação do sangue, ele alimenta e purifica. Isso é algo que acontece dentro do corpo. Eu falamos isso no programa anterior, mas quando nós falamos de corpo e sangue, vejam, o corpo tem... Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo usou a figura do corpo ali na carta aos Coríntios também, ele usa na carta aos Efésios, nós vamos falar nos próximos programas também, quando abordarmos esse assunto dentro dos ministérios, que também é um assunto importante, mas inicialmente nós estamos falando da vida da igreja. O corpo pode adoecer, não é? Qual a pessoa que passou a sua vida toda sem ter um probleminha de saúde, menor que seja, talvez mais discreto, pode ser até problemas um pouco mais graves, mas podem acontecer. Então vejam que coisa interessante, quando você tem qualquer problema de saúde, o corpo adoece, você vai ao médico, há uma série de exames que você pode fazer, né? Por exemplo, exames de imagem, né? Fazer uma tomografia, dependendo, não é, do quadro. Hoje existem as chamadas ressonâncias magnéticas, não é? Que não usa o raio-x, usa mais uma outra tecnologia. Exames de imagem, os mais simples são as ultrassonografias. Então, uma série de exames de imagem que existe. Mas, na verdade, quando você chega ao médico, não é o primeiro exame que ele te pede, não são os exames de imagem. Qualquer médico que você vai, o primeiro exame que ele te pede para início de avaliar, para complementar, por isso que é chamado, os exames que o médico pede são chamados de exames complementares. Por que eles são chamados de exames complementares? Porque o médico, através da sua história clínica,
e através do seu exame físico, ele cria uma hipótese diagnóstica. Então ele cria uma hipótese diagnóstica, mas ele precisa de confirmar aquele diagnóstico para poder então partir para um determinado tratamento. Cada doença tem o seu tratamento específico. Para que ele faz uma suspeita diagnóstica, para que então aquele diagnóstico se confirme, ele então começa a pedir os exames que são chamados exames complementares, ou seja, são exames que vão complementar o diagnóstico que ele fez. Então, o primeiro exame que ele pede é o exame de sangue. Você tem uma série de informações que o sangue pode dar. Então, o sangue vai dizer ao médico, né, ele vai fazer a leitura daquele exame e dependendo daquilo que você analisou no sangue, os segmentos que você analisou, seja na parte de celular, seja na parte bioquímica, seja na parte hormonal. Então, aquele sangue vai te dar uma ideia do que você está pensando de diagnóstico. É a primeira coisa que acontece. Então, a primeira informação quem te dá é o sangue. Não é? Na vida da igreja, uma igreja batizada com o Espírito Santo, uma igreja com dons espirituais, agindo como um corpo, você tem uma operação do Espírito Santo nesse corpo. Então, o Espírito Santo, quando você vai para que o Espírito Santo te informe, ele te dá informações sobre o que está acontecendo no corpo. Essas evidências vêm. O sangue fala, né? O professor falava isso, né? O sangue fala? Fala. Mas o Espírito na vida da igreja fala. Você pode olhar às vezes a igreja e sentir que está tudo normal. Mas às vezes você vê um pequeno detalhe, uma coisa muito simples, começa a chamar a sua atenção. E o Espírito Santo te informa o que pode estar acontecendo, onde pode estar acontecendo, que tipo de doença está acontecendo. Não, olha, pelo exame de sangue que eu vi, a doença está no fígado. Pronto, você vai jogar toda a sua... Então você tem a confirmação do diagnóstico, você vai jogar todo o seu tratamento para o fígado. Não, olha, o exame que eu achei, há uma alteração no rim. Então você vai fazer um trabalho específico para tratar o rim. Não, pelo exame que eu fiz, ele está com um problema na glândula tireoide, está causando esse problema. Ele vai tratar disso. Vejam, na vida da igreja, a mesma coisa, o Espírito Santo informa aonde estão acontecendo os problemas. Por quê? Para que, através do governo do Espírito, a igreja seja tratada, seja curada. Porque o que é, em medicina diz assim, o que é saúde? Saúde é um equilíbrio, é um estado de equilíbrio, né? A ciência diz que saúde é um estado de equilíbrio físico e psicológico, né? É um equilíbrio psicossomático, né? Da mente e do corpo. Então, isso é um equilíbrio. A igreja, ela tem que estar dentro do equilíbrio. Que equilíbrio? Saúde espiritual. Quando há uma alteração disso, os exames vão mostrar. Por que isso? Porque isso vai direcionar o tratamento. A nossa vida toda, porque a nossa experiência no governo da igreja, dos pastores, foi toda em cima disso. Foi o que o Senhor nos ensinou ao longo dos anos.
tudo que o Senhor fez ao longo dos anos. E nada é por acaso. Você, às vezes, tem um momento, você tem no corpo uma determinada doença, e às vezes você tem que intervir. Às vezes a intervenção, é uma intervenção mais agressiva, mais, como o caso das cirurgias, mas tem que ser feita. Por que elas vão ser feitas? Porque se você não extirpar aquele mal de forma cirúrgica, você vai comprometer todo o corpo. Você está lá, um paciente, ele está com a dor abdominal importante, aí fez o exame de sangue e os leucócitos estão lá em cima, com tantos 1000 leucócitos, desvio à esquerda, aquela coisa toda. Então, infecção grave. Onde está essa infecção? Aí descobriu a infecção. Olha, ele está com apendicite, tem que operar, não vai ter jeito, vai ter que fazer uma intervenção, Hoje se faz o vídeo, laparoscopia, você vai lá para retirar e tal. Por quê? Se não fizer isso, você corre o risco de ter morte do corpo. Parece uma coisa muito simples, mas o que a Bíblia fala sobre a igreja é a mesma coisa. Há coisas que são muito simples na vida da igreja, fáceis de resolver, outras às vezes são um pouco mais dolorosas, doloridas, mas faz parte. E é dessa forma que você vive na igreja, é dessa forma que o Senhor mostra na condição. Por que isso? Porque há uma preservação de vida. E quando nós estamos falando de vida do corpo, nós estamos falando daquilo que é profético. Não estamos falando do corpo físico, nós estamos falando de corpo, a igreja. A igreja é um corpo espiritual que está sendo preparada, ela tem que ser mantida viva. Por quê? Porque a igreja é que vai ser arrebatada. E o que vai ser arrebatado? Um membro isoladamente? Não. É a igreja como um corpo, tipificada na Bíblia como a noiva. Então, não é uma parte, é um todo. Então, por isso, toda a preocupação doutrinária de que nós entendamos toda essa operação do Espírito Santo na vida da igreja. Nisso, nós começamos a observar que é necessário entender que essa operação, ela, na vida como corpo, nem sempre, porque o tratamento nem sempre é agradável, mas às vezes aquilo que a princípio não é agradável, mas é a única solução. Às vezes há remédios que você toma que são amargos, mas são importantes. É assim que também funciona na vida da igreja. A igreja caminha dessa forma. Senão, o que pode acontecer? Mas a igreja que não tem esse tipo de reação é um corpo morto. Então, corpo morto, sangue não circula, corpo morto não precisa de remédio, corpo morto também não precisa de alimento. Corpo morto é corpo morto, não precisa de nutrição, nem de purificação, porque já está morto. É diferente. A igreja é um corpo vivo. Outra coisa, para concluir, dentro desse aspecto que nós estamos falando aqui, tudo isso para a igreja, há um outro aspecto muito importante, que é a alimentação do corpo. Como que o corpo se alimenta? Ele tem que ter os alimentos corretos. Porque se ele não tiver o alimento correto, ele também pode adoecer. Nós vimos nas nossas últimas EBDs uma coisa muito interessante que eu chamo a sua atenção, que está lá na última carta
os irmãos estão vendo a EBD, a última carta, que é a carta à igreja de Laodiceia. O que a carta de Laodiceia diz assim? Oxalá foras quente ou frio. Como você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quem está falando ali? É a igreja. A igreja. Vomitar de onde? Vomitar da boca, mas a boca está onde? A boca está no corpo. Então, é um corpo que está a fim de vomitar alguma coisa que não pode fazer parte do corpo. O que é o vômito? O vômito é uma reação de defesa. O vômito é uma ação de defesa. Quando você vomita, é uma ação de defesa. O organismo é que põe aquilo para fora. Por quê? Porque ele não quer que aquilo faça parte. Porque se aquilo fizer parte do corpo, pode causar um prejuízo ao corpo muito grande, às vezes até matar o corpo. Mas eu vou dizer uma coisa muito interessante para vocês. Vocês não sabem, vocês não são médicos. Como é que acontece o fenômeno do vômito? É uma reação de que forma? Aqui, o centro do vômito está aqui, ó. Quem dá a ordem para o espasmo daquele músculo, né, que separa o abdômen do tórax, que é o diafragma, aquela contração que ele dá para expulsar o que está no estômago, através do esôfago e pela boca, quem dá essa ordem? Parte do cérebro. Você ingeriu alguma coisa, bateu, há uma reação no início do organismo, aquilo não vai ser bom, a cabeça dá ordem, joga para fora, para fora. Meus irmãos, isso é uma reação de corpo vivo. O corpo vivo não aceita aquilo que agride o corpo. O cabeça diz, joga para fora. Então, meus irmãos, a igreja fiel, igreja verdadeira, a igreja que Cristo é o cabeça, a igreja viva, onde o Espírito está operando, onde o sangue está operando dentro desse corpo vivo, não aceita nada que vá prejudicar o corpo. O cabeça diz assim, isso não é do corpo, joga para fora. Então, tudo, qualquer coisa, ele se encarrega de eliminar. Qualquer coisa que não sirva para o corpo, que não agrada ao corpo, que não vai fazer parte do corpo, que não pode fazer parte do corpo, tem que ser vomitado para fora. Por isso que a nossa posição agora tem que ser na posição que o Senhor quer, para que o Senhor não nos tire desse corpo. Porque é o Senhor que pode tirar. Nós temos que ter uma condição, oxalá, quente ou frio. Se é morno, não vai fazer parte do corpo. Que coisa interessante. E é para a igreja agora, nesse momento. Nós estamos vivendo essa experiência. Vivemos lá, carta de Laodiceia. É isso mesmo. O importante nesse momento, porque para que o Senhor não nos rejeite como parte do seu corpo. O Senhor pode rejeitar. Se não é igreja, preste atenção, irmãos, eu não estou falando aqui da Igreja Cristã Maranata, que a Igreja Cristã Maranata é o corpo de Cristo, eu não estou falando isso, eu estou falando de Igreja de Cristo, é o povo, servos de Deus, não estou dizendo aqui uma denominação. Você é da Igreja fiel, verdadeira igreja, batizado com o Espírito Santo, dons espirituais, conforme diz a palavra. O Espírito Santo está operando na sua vida.
Se é uma igreja viva, se você não está naquela posição que o Senhor quer, você não pode fazer parte desse corpo. Mas quem vai definir isso? Não é o pastor, não é o conselheiro, não é o conselheiro, não é o líder, não. Quem vai decidir isso é o Espírito Santo. Por quê? A igreja é corpo, mas o cabeça é Cristo. Cérebro, governo. E é ele que dá a ordem de vômito. Oxalá foras frio ou quente. Como você é morno, vomitar-te, ou seja, você não vai fazer parte desse corpo. Quem decide isso é o Espírito Santo. Quem decide isso é o governo. Jesus é o cabeça. É por isso que nessa hora a preocupação, todo o conselho que está lá na carta de Laodiceia, como vocês viram, não vou entrar em detalhe, na escola bíblica. Meus irmãos, há muita coisa para nós entendermos sobre corpo, sobre toda essa experiência de corpo, da igreja funcionando com o corpo. No próximo programa, nós vamos falar de uma experiência ainda sobre corpo, um assunto que nós vamos colocar a apreciação dos irmãos para avaliarem, que é agora qual foi a experiência nossa de corpo com relação a ministérios. Mas isso nós vamos deixar para os nossos próximos programas. A todos a paz do Senhor.